Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, vamos fazer um comentário rápido, né? Semanas anteriores, nós começamos a estudar os médiuns, né? O corpo de médiuns que faz parte do estudo, desse primeiro estudo que o André Luiz está fazendo, nessa primeira casa espírita, né? Que pratica a mediunidade com Jesus. E a gente a primeira médium, né, que a gente trabalhou, né, que estava lá no capítulo 6 e 7, que foi uma médium consciente, que era a Dona Eugênia, né? A Dona Eugênia, uma médium consciente. Esse capítulo 6, inclusive, a gente dividiu em 3 semanas, porque era um capítulo muito importante, porque é uma mediunidade mais comum, é a mediunidade praticamente hoje em dia, os médiums praticamente na sua totalidade são conscientes. Poucos semiconscientes e raríssimos inconscientes. Muito raros inconscientes. Uma coisa bastante diferente da época de Kardec. Se a gente for analisar, na época de Kardec, praticamente 100% dos médiums eram inconscientes. E aí esse processo, a gente percebe que 165 anos depois, praticamente, quase isso, né? O processo está se invertendo. Ou seja, de inconscientes passando para conscientes. E por isso, no capítulo 6 a gente ficou bastante tempo, foi um estudo muito interessante e que, como eu disse, né, revela para nós a mediunidade que nós hoje encontramos abundantemente, né, nos médiuns que têm a mediunidade ostensiva em nossas casas espíritas. Então, a grande maioria dos médiuns é consciente. Hoje, o capítulo que a gente vai conversar um pouquinho é o que se chama psicofonia sonambúlica. Essa é uma mediunidade mais rara. Psicofonia sonambúlica é mediunidade inconsciente. Mediunidade inconsciente. O termo sonambúlico, a gente vai compreender ele melhor e por que Kardec usa isso durante os nossos estudos. O irmão Aulus, ele vai aprofundar um pouco mais a respeito disso, embasado naquilo que nós encontramos ali no capítulo 7 e 8 do Livro dos Médiuns, inclusive mais adiante, quando ele fala das mediunidades. E Kardec trabalha como mediunidade sonambúlica, para o médium inconsciente. E a gente vai perceber nesse capítulo o porquê desse termo. Quando eu chegar ali, eu vou trabalhar e aprofundar nisso, e a gente vai perceber por que o termo. Inclusive, com as fotos que eu estou utilizando, vocês vão perceber que realmente não, ele tem razão de usar o termo sonambúlico. Tá? Existe ali vamos dizer assim, uma forte razão para usar esse termo. A nossa médium hoje é a melhor médium do conjunto, né? É a Dona Celina. A Dona Celina é uma médium inconsciente e do grupo todo, como nós estudamos lá, quando nós estudamos o aparelhamento mediúnico, lá no capítulo 4, nós estudamos todos os médiuns, né, que a gente iria ali encontrar nesse nosso primeiro trabalho, e a Dona Celina realmente era a show de bola, ou seja, aquela médium perfeita, e inclusive ela é uma médium inconsciente. E aí a gente vai perceber que realmente nós, lá no capítulo 4, a gente já percebeu que a Dona Celina, ela é uma médium inconsciente, uma médium sonambúlica, e que ela era uma médium em missão, diferente, é uma condição diferente. E nós vamos aqui de novo encontrar o Aulus na mesma proporção, quando explica o que está acontecendo, e ele mesmo faz as explicações, ele coloca novamente a mediunidade da Celina, né? Ela como uma médium sonambúlica e uma médium em missão. Para dizer a verdade, antes da gente começar os nossos slides hoje, antes de fazer a abertura, né? Como eu falei, esses primeiros 5 minutos, é para a gente esperar o pessoal entrar, tudo. Esse tipo de mediunidade hoje é muito raro, muito raro. Eu estou na doutrina espírita desde quando eu conheci minha esposa. Hoje, inclusive, é minha bodas de prata. Hoje eu faço 25 anos de casado. E
eu estou na doutrina espírita por esse tempo, até um pouco antes, né? Porque antes de eu casar, eu já frequentava com meu sogro a SEI, que é uma Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina, aqui em São Paulo. E então, eu já estou há algum tempo na doutrina espírita. E nesse período, não só lá na SEI, que em outras casas que eu procurei nesse período, frequentei, fui fazer visitas, fui fazer palestras, tudo, eu encontrei pouquíssimas médiums inconscientes, pouquíssimas mesmo. Na SEIC mesmo, por exemplo, eu conheci apenas dois. Uma médium que trabalha até hoje na sala de cura, e um médium, dois médiums que trabalharam conosco na desobsessão e que eram médiums inconscientes. O restante não, o restante eram todos já médiums conscientes e semiconscientes. E então, assim, nesse período todo, para vocês terem uma ideia, eu conheci mais ou menos uns 5 médiums inconscientes, pouquíssimos. Então, realmente hoje, são muito poucos, muito poucos. Mas é importante nós conhecermos, né, esse tipo de mediunidade, esse tipo de trabalho mediúnico, porque normalmente o médium inconsciente, o médium sonambúlico, como o caso da nossa irmã Celina, são médios missionários. Médios missionários normalmente são inconscientes. Então, eu acho que penso eu que é muito importante a gente conhecer essa mediunidade, saber como ela se processa e para a gente poder, um dia, nós ali no nosso trabalho, no centro, nós encontrarmos ali uma pessoa que venha na casa a procurar, né, por nós, porque está passando por problemas, né, de manifestação mediúnica, mediunidade ostensiva, né, e durante o processo de acolhimento que a gente faz na casa espírita, direcionamento primeiro para o tratamento, depois para um trabalho de esclarecimento, e convidando, né, para se ingressar na casa espírita, para estudar, nós podemos ali saber como que a gente pode trabalhar quando a gente, de repente, encontrar esse tipo de médium, né, com essa mediunidade sonambúlica e ostensiva, muito, muito forte. Então, eu acho que, penso eu, que esse estudo de hoje vai ser bem legal para nós. Vamos, inicialmente, nos colocando confortavelmente, onde quer que estejamos. Aqueles que lembraram, que colocaram ali ao lado do computador, do notebook, do celular, o copo de água, que essa água possa receber a fluidificação, sendo nela depositado tudo aquilo que nós precisamos em termos de bálsamo, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos inspira, que nos intui, agradecendo aos nossos guias e mentores que vão nos acompanhar durante todo o estudo de hoje. Lembrando que, onde quer que nós estejamos, se estamos ali falando de Jesus, com certeza, Ele está junto de nós, pois Ele mesmo nos disse, né, onde houver 2 ou mais, falando de mim, lá estarei. Então, com certeza, nosso Mestre nos inspira, nos intui, mesmo à distância, nós já sabemos disso, com os seus guias, mentores, nosso anjo guardião, que também nos intui, nos inspira. Aos irmãos que foram convidados e que nos assistem, a todos eles também o nosso seja bem-vindo, que possamos juntos construir o entendimento, que possamos juntos vencer as nossas más inclinações, que possamos juntos edificar, construir o reino de Deus no coração de cada um de nós. E assim, agradecidos a toda essa equipe espiritual, damos por iniciados os nossos trabalhos, os nossos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um bom trabalho para todos nós, que assim seja. Para quem não viu ainda, meu boa noite, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, estava comentando um pouquinho antes da nossa abertura, hoje nós começamos o capítulo 8, na Psicofonia Sonambúlica, um capítulo muito interessante, e então eu vou abrir para vocês os slides e a gente vai começar a conversar um pouquinho a respeito da Psicofonia Sonambúlica. Eu acredito que nós não vamos conseguir terminar o capítulo hoje, mas não tem problema, não terminando hoje, a gente termina na semana que vem. Se a gente conseguir terminar hoje também, sem problemas. O próximo capítulo chama-se Possessão, que Kardec também trabalha com esse termo no Livro dos Médiuns, né? Porém, no próprio Livro dos Médiuns, ele, depois que abre o tema possessão, ele mesmo concorda, vamos dizer assim, chega na conclusão que a palavra em si não representa bem o fenômeno, que seria de subjugação. E aí ele trabalha novamente possessão / subjugação. E o nosso livro também, André Luiz, ele vai iniciar nesse capítulo trabalhando como Aulus, como possessão, mas o próprio Aulus depois, ele vai fazer exatamente o mesmo trabalho que Kardec faz no Livro dos Médiuns, ali demonstrando, né, tanto para André Luiz como para Hilário, que o termo em si não representa especificamente o que acontece, mas é um processo de subjugação muito forte. Hoje, ou na próxima semana, esse capítulo que nós estamos, que é o da Psicofonia Sonambúlica, ele já vai tocar no termo possessão. E é por isso que o capítulo 9 entra esse possessão, porque ele precisa, né, André Luiz ali e Hilário, eles vão fazer um trabalho em que um dos assistidos, ele está completamente subjugado, como se ele estivesse ali numa condição de possesso mesmo, mas subjugado, o termo mais próximo. Isso para a semana que vem ou na próxima. Hoje nós vamos com Psicofonia Sonambúlica, apenas para a gente já ir se preparando. O capítulo 9 de possessão, ele vai ser realizado pelo nosso irmão Roberto Martins, aqui vai fazer para a gente. Vou abrir para vocês os slides para a gente iniciar, então. Peço ao pessoal que estiver com o microfone aberto, que deixe o microfone, por favor, fechado. E quando quiser chamar para colocar alguma coisa, pode ser mesmo durante os slides, não tem problema, tá, gente? É só levantar a mão que eu paro imediatamente e passo a palavra, tá? Não precisa esperar quando a gente parar, não. Se quiser perguntar alguma coisa, não tem problema, tá? Só. Nos domínios da mediunidade, capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. Iniciamos. André, sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava uma divindade apostolar, pobre espírito dementado varou, atravessou. O recinto lembrava um nobre antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, ou seja, do lodaçal, porque os fluidos que o vestiam eram verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo repulsivas ou mal cheirosas emanações. Esse tipo de espírito não é incomum de ser recebidos em reuniões de desobsessão. Eu não vou dizer que é a maioria, mas eles representam perto ou até um pouquinho acima dos 50%. Normalmente, essa condição que ele descreve são condições de espíritos que se encontram em regiões de trevas ou mesmo do abismo. São condições desses espíritos que vagueiam por aquelas regiões de trevas e regiões de abismo. Essa região, ela reveste o aparelho perispírito
dessa, vamos dizer assim, dessa roupagem, né, repulsiva na linguagem que está no próprio livro, nos domínios da mediunidade. André Luiz usa o termo nauseabundas, que eu preferi substituir por repulsivas, mal cheirosas, que é um sinônimo exatamente do que está escrito ali no próprio livro. Normalmente, algumas palavras um pouco mais difíceis, como eu disse, eu tenho colocado elas em parênteses, para ajudar um pouco a gente na leitura, para que a gente possa sintonizar um pouco melhor. Então, esse irmão que adentra, convidado, ou seja, foi trazido, ele não apareceu do nada, ele foi trazido para ser atendido naquele grupo mediúnico, né? Ele vem dessa região. Ele vem de uma região, possivelmente aqui não se fala, tá? Mas pelas características que André Luiz está nos apresentando, são características típicas de espíritos que se encontram em regiões como trevas ou abismo. Uma dessas duas regiões, ele deve ser dessa região. Como nós, um pouco adiante, vamos receber mais informações sobre ele, nós vamos ter um pouco mais de condições de o localizá-lo. E aí a gente vai conseguir perceber que ele, possivelmente, está nesse entre-meio, entre trevas e abismo. As condições em que ele ali vai ser descritas por André Luiz o colocam realmente naquela condição. Condição de trevas, normalmente, são espíritos que têm uma propensão muito forte à prática do mal e se sentem felizes, e se sentem, vamos dizer assim, pouco constrangidos de fazer esse tipo de prática. Gostam muito de subjugar as outras pessoas, né? E as tratam um julgo muito forte e uma subjugação de dor e sofrimento muito forte. Condições típicas. Se nós lembrarmos um livro que nós já estudamos, que era o livro Libertação, na região que trata exatamente da região ali de Trevas, né? Nós vemos ali Gregório, que ele é um fiel inquisidor, né? Ele realmente subjuga as pessoas. Ele estava ali, inclusive, praticando um processo cruel, com crueldade, né? Sobre a nossa irmã Margarida, né? Ali de obsessão por 60 irmãos, né? Que a obsediavam, né? Então, um processo de obsessão cruel, de subjugação muito forte, típica dessa região. E esse irmão, por exemplo, nós vamos ter mais informações adiante, e vamos perceber que ele se enquadra precisamente a essa região. Crueldade e subjugação muito presentes, muito patentes. Tem uma das entidades sofredoras que se acotelavam à frente, exibiam tão horrendas faces, tão horrendas aparências. Vejam que aqui é uma informação interessante, porque toda a sessão, né, de desobsessão, a quantidade de espíritos que são trazidos é muito grande. E ele coloca que nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam. Olha, há uma grande quantidade. Quantos vão ser atendidos? Poucos, mas esses que passam pelo atendimento, o aprendizado, o que eles ali vivenciam, o que eles ali veem durante esse atendimento, durante esse processo, ajuda a muitos que estão ali presentes. Bem como toda a equipe espiritual que está ali trabalhando, em conjunto, no plano espiritual, na erraticidade, também está trabalhando nesse conjunto, também está ali conduzindo esse processo de esclarecimento. Ou seja, alguns poucos passam pelo esclarecimento, mas muitos são aqueles que se beneficiam, muitos são os beneficiados. Por isso eu achei interessante André Luiz colocar essa expressão, que se acotovelavam, ou seja, tem muita gente, realmente há muitos espíritos que são trazidos, mas são poucos que realmente passam pela manifestação, pela proximidade do médium, pelo esclarecimento, vamos dizer assim, com o grupo de encarnados ali dentro da sessão mediúnica. O restante observa, aprende e é também esclarecido. Aqui e ali, nos variados semblantes, a se comprimirem no lugar reservado aos irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos, evidentes, de arrependimento, fé, humildade e esperança. Muitos
ali sentem o ambiente, percebem aquele ambiente, sintonizam-se com aquele ambiente e começam a refletir sobre o seu passado, sobre suas atitudes, o arrependimento, a fé, a humildade, a esperança. E esses irmãos, eles não necessitam, não seria necessário que eles passassem por um trabalho junto a um médium, junto a equipe mediúnica ali, material presente. E o problema deles ali pode ser facilmente ali esclarecido pela própria equipe espiritual que se encontra ali no trabalho. Então, esse grupo, na grande maioria das vezes, eles são esclarecidos apenas observando e ali junto com os espíritos que acompanham, que fazem parte da equipe da mentoria, dos espíritos que coordenam o trabalho, eles vão sendo ali esclarecidos, naturalmente, sem nenhum problema. Normalmente, aqueles que são os convidados são trazidos, né, convidados, são trazidos para a manifestação junto ao médium, porque eles ali a história deles e o desenrolar deles vai realmente ajudar muitos, vai trazer muitas reminiscências, lembranças a outras que vão ter passado por situações muito semelhantes. Então, existe realmente ali um desfecho que vai ajudar muitos. E, algumas vezes, o espírito realmente ele carrega no seu perispírito fortes marcas daquilo que foi a causa do seu desencarne. E como ele se aproxima do médium, e ali há vamos dizer assim, uma quantidade expressiva, principalmente de ectoplasma, que são fornecidos por todos os médiuns, principalmente os médiuns que estão na sustentação, há uma facilidade, facilita muito, né, essa recomposição do aparelho perispírito, de reconstrução do aparelho perispírito, porque essas energias elas são mais densas, né, e isso facilita bastante. Esse processo, na verdade, ele vai ser melhor estudado nos próximos capítulos. O capítulo 13, ele faz um estudo muito específico, e inclusive ele faz comentários referentes, aulos, né? Ali explica, olha, os nossos fluidos, os fluidos espirituais, eles são muito quintessenciados para atender perispíritos tão densos, tão ainda uma densidade tão grande, ainda tão ligado às condições do mundo físico, de uma vida física. E facilita quando você pode utilizar desses recursos do ectoplasma, porque eles são mais densos, são mais próximos à realidade que eles estão vivendo. A gente precisa lembrar que esses espíritos, eles que têm essa dificuldade, que são muito materiais, não é o caso desse nosso irmão, que é muito material ainda, que vive muito ainda no materialismo, que ainda vive dessas energias mais densas, eles vampirizam de nós o quê? O fluido vital. O ectoplasma nada mais é do que uma exteriorização do fluido vital mais quintessenciada, com certeza, mais quintessenciada, mas com certa propriedade, com certa proximidade. Então, este material ectoplasmático, ele faculta, ele torna mais fácil a reconstrução perispírita, se for necessário. E, lógico, tudo só ocorre com a permissão de Deus, ou seja, somente com a permissão do Altíssimo é que se pode se realizar. Mas, havendo essa permissão, havendo essas possibilidades, sim, eles vão ser atendidos. Então, essa aproximação, normalmente, ela satisfaz mais aos espíritos que precisam mais desse contato, que precisam receber mais essas energias, para que eles possam ali, a eles mesmos, tornar mais fácil a recomposição e o entendimento. Porque ele se sentindo melhor, ele também tem menos preocupações, né? E consegue ali abrir um pouco mais os seus canais de entendimento para que ele possa receber as informações e dar continuidade no seu processo evolutivo. Continuando, né? André nos narrando, né? Mas naquele rosto funesto, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento.
percebem que são características típicas de espíritos trevosos, né? Ante a expressão com que surgia de súbito, os próprios espíritos perturbados recuavam, receosos, com medo. O que ele está querendo dizer? Que, né, há um grupo grande de espíritos naquela sala, mas quando viram esse sujeito entrando, eles mesmos ficaram com medo dele. Percebam como ele está descrevendo. O sujeito está coberto como se ele fosse um lodaçal de lama. Ele não enxerga. Ele fala de impropérios, ele tem uma postura de frieza, de malignidade muito forte, astúcia, um endurecimento de coração muito forte, uma crueldade muito severa. E isso, quando eles percebem o próprio perispírito todo deformado, como se fosse uma bola escura de lama, isso realmente deve trazer para aqueles que, nossa, vem uma coisa dessa, deve ser algo realmente pouco perturbador. Por isso mesmo que, mesmo esses espíritos perturbados, eles recuavam, receosos, com medo dessa entidade, desse irmão, nessas condições. Na destra, na mão direita, o estranho recém-chegado trazia uma azorrague. Uma azorrague é uma espécie de chicote, é o mesmo chicote que foi utilizado nos tempos de Jesus, que os romanos utilizavam para aplicar as penas, né, sobre aqueles que tinham que receber um número X de chicotadas, né, pela azorrague. A azorrague é um chicote com 5 pontas. E em cada uma dessas pontas ele tem um pedacinho de metal como se fosse uma cunha, bem afiada, bem pequenininha, normalmente com mais ou menos um meio centímetro de... É um L com mais ou menos meio centímetro de profundidade e extremamente afiado. Isso serve para quê? Para quando você dá a chicotada nas costas da pessoa, quando você puxa, você arranca pedacinhos. É isso mesmo. Tá? É um instrumento que realmente provoca ali danos, lacerações profundas, né? E com extrema crueldade. Coisa de Império Romano, típica coisa de Império Romano. Né? E é esse tipo de chicote que era também utilizado no tempo da escravidão, triste tempo da humanidade, que nós lembramos, né? Nós já tivemos escravidão, e esse tipo de chicote também era muitas vezes utilizado, né? Que tentava estalar ao mesmo tempo que proferia estrondosas exclamações. Está chegando, né? E ele vem com esse chicote na mão. Algumas pessoas perguntam, né? Como que ele pode estar com um chicote se ele está no mundo espiritual? Mentalmente, gente. Ele simplesmente mentalizou. A vida inteira dele, ele utilizou, ele andava com aquilo na mão dele. E o pobre irmão, ele nem sequer sabe, nós vamos perceber mais adiante, ele não tem noção que ele já desencarnou. Ele não tem noção, não. Ele continua como se fosse um morto-vivo. E ele continua caminhando com aquela chicotinho na mão, como ele sempre caminhou dentro da sua fazenda, dentro do seu latifúndio. Ele continua. Então, como mentalmente, lembre-se que o pensamento materializa, o pensamento é matéria vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Ele pensa na Zohar, que era a companheira dele dos suplícios que ele aplicava, e ele sente errado, Zohar está na mão dele, naturalmente. Lógico que, nesse ambiente, como há ali uma constrição dos próprios fluidos do ambiente, ele não consegue utilizar, tanto que ele já coloca, que ele tentava instalar, mas sem sucesso. Porque há ali uma contenção energética. Essa contenção energética, simplesmente, ele não consegue. Eu já tive algumas experiências com diversos médiuns, né, que recebem espíritos com esse tipo de material. Alguns vêm com chicote, outros vêm com facão. O capitão do mato, às vezes, vem com um facão na mão. É natural. E, normalmente, quando você começa o trabalho, eles reclamam que cadê meu facão? Cadê meu chicote? Cadê meu zorrague? Sim, o próprio ambiente, por ter um padrão de sintonia mais elevado, essas formas pensamento, lembre-se que isso é uma forma pensamento, elas simplesmente ali se desfazem, utilizam-se dos recursos, né, para desfazer esse fluido cósmico universal que está ali movido pelo pensamento. Simplesmente quebram aquela linha de pensamento e desfazem aquele material
Então, muitas vezes, o espírito ali reclama, né? Cadê meu chicote? Cadê minha couraça? Cadê meu zorrague? Cadê meu facão? É natural, gente. Isso é natural e vem desse tempo. Esse irmão aqui, possivelmente, o próprio livro não fala, mas pelas características, ele está nessa condição há mais de 200 anos. Há mais de 200 anos. E aí o próprio espírito, agora André Luiz narrando, né? O que o espírito faz? Ele está chegando, tá, gente? Ele ainda está adentrando. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Gritava de modo encolerizado e com voz rouca. Covardes, por que me segregaram assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Essa questão dos olhos, nós vamos perceber um pouco mais adiante por que é que ele passa por esse processo. Aí já é parte de um processo expiatório, é natural. Nós vamos perceber que isso é totalmente natural. Tá? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. André Luiz nos diz, evidenciando um extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a infeliz Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Essa Revolução Francesa é de 1789. Ó, já dá para a gente ter mais ou menos ideia de quanto tempo faz isso, né? Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. A imagem que ele tinha. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes regicidas. Regicidas são aqueles que matam reis e rainhas. A palavra regicidas quer dizer isso, tá? Venderei meus escravos alfabetizados. Nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos, quer dizer, escravos, são cativos, são escravos. Senhores, são senhores. Isso é o que ele ali trazido, são as primeiras palavras dele. Não há uma manifestação mediúnica ainda, tá? É o que o André Luiz está nos narrando, que ele ali, quando está adentrando ao ambiente, está narrando, o que ele já está colocando, o que ele já está ali bravejando, né? Colocando para fora daquilo que ele fazia. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Notem o tempo que se passou. Ele está falando em Revolução Francesa, 1789. Olha o tempo que isso faz. O livro ele foi escrito nos domínios da mediunidade em 1955. 55. Estamos falando aqui de um bocado de tempo. Muito tempo, tá, gente? Então, é natural. Eu vou ser bem direto, tá? Quando você está numa reunião mediúnica, você recebe espíritos ali que estão se manifestando pelos médiuns, a gente precisa estar sempre, pelo menos aquele que é o esclarecedor, ele precisa estar sempre muito atento a essa condição do tempo. Essa condição de tempo de certa maneira, importante. Seria muito estranho você encontrar, por exemplo, uma manifestação de alguém obsediando um encarnado, que está aqui encarnado, e que essa distância temporal não seja algo perto de, pelo menos, de 80 a 100 anos. Pense bem, não se justifica. Tem alguma coisa que não bate com as datas. Então, a grande maioria, a sua grande maioria, dos espíritos que são trazidos e que estão obsediando alguém que está encarnado, esse processo é para mais de 80, 100, 200 anos, às vezes, 300 anos. É um espaço de tempo realmente aí que pode ser um pouco dilatado, porque pode não ser referente à encarnação presente, pode ser algum desafeto de encarnações 2 anteriores, entendeu?
Mas o que não é muito, o que não daria assim para você admitir é que alguém que está encarnado está sendo obsediado por alguém que desencarnou há pouco tempo. É algo assim estranho. Pode ser, pode ser. Não vou dizer que, não vou dizer que seria uma mistificação, não. Mas não é muito comum. Não é muito comum. Pode. Pode ser uma desavença daqui que alguém que já desencarnou e ficou obsediando você. Pode sim. Mas a grande maioria, o tempo é mais dilatado. Na sua grande maioria, o tempo é mais dilatado. Não estou dizendo que, volto a dizer, não estou dizendo que não seja impossível. Possível é, nós sabemos disso. Basta alguém desencarnar e, passado algum tempo, que já se conseguiu se restabelecer no mundo espiritual, já se viu como que ele consiga se aproximar. Tem um tempo, é o tempo que a gente chama de estado de perturbação da alma, né? Passado esse tempo, sim, pode até ser que ele esteja aqui obsediando, pode, mas não é o comum. O comum é realmente um espaço de tempo um pouco mais dilatado. Um pouco mais dilatado. Eu acho que é sempre importante a gente, nesse diálogo que eu costumo fazer com o irmão, é colher bastante informações, né, para que você possa mais ou menos ter uma ideia, né, do conteúdo e de uma ideia de como você pode ali interagir, como você pode ajudar, né, porque afinal de contas a ajuda tem que vir do coração, mas para você trazer alguma coisa do seu coração, você precisa entender um pouco dos motivos pelos quais levaram o processo obsessivo. Você tem que ter uma noção do que é que está acontecendo para você construir, né, o processo, saber as causas, pelo menos uma ideia das causas, e poder ali com o coração aberto e com todo o teu amor, ajudar aquela pessoa, né, a se libertar daquela situação. Né? Esse irmão realmente, ele está aí há praticamente 200 anos preso nessa situação. E aí Aulus explica, né, o que é. Isso tudo, gente, ainda ele não está se manifestando pela Celina, tá? Nós estamos aqui naquele entremeio que nós desconhecemos, porque tudo isso está ocorrendo na espiritualidade, lá na erraticidade. Nós aqui não desconhecemos completamente, né? No mundo espiritual, na verdade. Eu usei a palavra errada, erraticidade, apaga essa palavra. No mundo espiritual. E isso acontece lá no mundo espiritual. Então, nós não temos esse conhecimento. É o que está, o espírito está chegando, ali está sendo conduzido, ele está ali já colocando algumas coisas, ele já está dizendo, já está revoltado tal, mas ele também já está sentindo o próprio ambiente ao qual ele está sendo trazido. E isso já vai trazer para ele um certo refrigério. Nós vamos perceber isso. E aí, Aulus começa a nos explicar. Foi um fazendeiro desumano, desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Se a Revolução Francesa foi em 1789, que ele estava reclamando, percebem que aqui a lógica do tempo está muito precisa, né? Eu gosto disso, né? Eu gosto de observar os tempos, né? Mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo. Ou seja, tudo que ele vive é forma pensamento. Tudo que ele vive foi criado por ele mesmo. A mente dele está estagnada, está parada no próprio egoísmo. É como se ele ainda vivesse na casa grande, lá na fazenda, no latifúndio dele. E ele não tem consciência nem sequer que ele desencarnou. Ele vive dentro de um círculo que vai e volta e nunca termina, de uma forma pensamento daquele período em que ele se encontrava encarnado. Deve ser algo realmente muito triste. Isso a gente presencia muitas vezes, muitas vezes. Constando de escravos, não percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento fixo, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente. Ele vampiriza as pessoas com as quais ele tinha mais afinidade, das almas reencarnadas que já tiveram com ele naquela região,
que já se perdoaram, que já deram continuidade no seu processo evolutivo, que já estão reencarnadas, e ele agora está vampirizando. E é por esse motivo que ele foi trazido. Por esse motivo que vão partir para o esclarecimento dele, para que esses que reencarnaram possam ter possibilidade de dar continuidade no seu processo evolutivo, de saudarem o seu passado e de continuarem o seu progresso, que lhe foram queridas no Brasil colônia. Ou seja, a ideia que Aulos está querendo dizer é assim, olha, muitos daqueles que conviveram com essa pessoa já se arrependeram, já passaram por um processo no mundo espiritual, já se propuseram a um processo reencarnatório de reparação e de continuidade no seu processo evolutivo. Porém, como ele tem vínculos mentais com esses irmãos, ele está ligado a essas pessoas e ele inconscientemente vampiriza elas. Então, por esse motivo, é que ele está sendo trazido aqui para esse esclarecimento. Ele vai ser esclarecido exatamente para se quebrarem essas algemas que prendem ele a essas almas que já estão reencarnadas e que têm agora um trabalho a ser realizado em si próprio, né, na construção do reino de Deus, né, na edificação do reino de Deus, na edificação do seu caminho para o futuro, né? Então, é essa libertação de algemas, né, que vão se tentar ali realizar um esclarecimento desse nosso irmão. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz, desapiedado carrasco dos infortunados cativos, escravos, que lhe caíam sob o guante de ferro, sobre a luva de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga região de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Imaginem, né, todo esse processo de crueldade, de perversidade, de tirania, esses irmãos desencarnando, muitas vezes ali na ignorância, quantos não ficaram ligados a ele? E quantos ainda não estão ligados a ele, mesmo passado ali praticamente 200 anos? É um processo realmente que leva muito tempo. Muitos já perdoaram, muitos já estão reencarnados, e inclusive alguns que já, como no slide anterior, que conviveram com ele, mas que já estão reencarnados, que já estão refazendo o seu caminho, né? Agora é a hora de libertar, quebrar essas algemas, para que esses que reencarnaram possam dar continuidade sem essa ação de vampirismo, né? De sucção de fluidos que esse irmão ali está provocando. André fazendo uma alusão, né, ao que ele está ali vivendo, né? Valendo da pausa espontânea de Aulos, né? Fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção. Fitei, né? Olhei de forma profunda, né? Com mais atenção, reconhecendo os seus olhos, embora móveis, quanto os de um felino, estavam vidrados e mortos. Eu não via nada, não via nada, como nós vimos lá atrás, né? Isto tem um motivo, que mais adiante nós vamos conhecer. E apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando meu impulso, acrescentou. E aí nós vamos descobrir, né, por quê. Odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira, para servir de exemplos nas senzalas. E por isso agora, esse olhar que não via nada, esse olhar realmente totalmente cego, é já um processo expiatório natural, né? De um efeito, né? As próprias causas das quais ele foi a origem, né? Então, ali já existe uma causa e um efeito que já está se repercutindo no próprio aparelho perispírito do nosso irmão. Alguns raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, e cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando, então, fama e riqueza. Só que essa palavra granjeano é bonita porque é uma palavra que aparece no Evangelho, né? Em que Jesus nos recomenda granjear amigos, né? Ou seja,
façais amigos, né? E aqui esse granjeano, na verdade, não estava granjeando amigos, né? Ele estava granjeando inimigos, né? Com esse tipo de trabalho que ele realizava, né? Essa crueldade com a qual ele tratava esses irmãos, né? Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, veio a morte. E nessa fase nova, não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele, na feição de terríveis perseguidores, vingadores mesmo, né? Nesse caso, vingadores. É uma consequência natural. Muitas vítimas de alma mais branda, de alma mais suave, lhe haviam desculpado as ofensas. Afinal de contas, estamos falando aqui de um período de tempo razoável, estamos falando aí praticamente quase 200 anos. Mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe acumular o espírito de aflitivo pavor. Esse pavor de que ele não enxergava e que as coisas aconteciam ao seu redor. E isso lhe causava um aflitivo pavor. Por isso, toda essa revolta, quando ele é trazido, por isso ele falar sobre tudo aquilo, que ele queria se vingar. E é um processo natural, né? A gente percebe que tudo aqui está acontecendo com uma certa naturalidade, obedecendo à lei de causa e efeito. Uma certa naturalidade e ainda com vamos dizer assim, um grande grau de misericórdia divina. Porque, pensando bem em todos esses atos, né, há aqui já uma misericórdia divina muito grande. Inclusive, pelo fato dele aqui já estar recebendo essa misericórdia divina, inclusive a misericórdia divina aqui agindo, né, nós percebemos nitidamente que é um processo de ignorância. Ele faz isso por ignorar. Ignorância mesmo. E a misericórdia divina cobre a multidão de pecados. Sim, ela só não caminha para o campo da injustiça. O que é não caminhar para o campo da injustiça? É caminhar para o campo daquele que já, sabendo das consequências, sabendo do que aquilo vai ocasionar, mesmo assim realiza. Esse irmão, o que nós percebemos aqui é que há um profundo materialismo, nós já vimos, né? O grande latifúndio, a ligação ao dinheiro, ao poder, a crueldade, inclusive, que era algo assim da época mesmo, né? A gente não pode esquecer o contexto em que ele se encontrava. Estamos falando ali de antes do século, ali no século XVIII, entre 1700 e alguma coisinha, ou seja, uma escravidão que era presente e que estava na lei, na lei. Ou seja, a gente não pode ver essa situação e falar assim, nossa, isso aqui é algo assim incompreensível. Não, a gente precisa isso é contextualizar, é nos colocar naquela época, 1700 e pouco, a atitude daquela pessoa. Sim, ela era muito austera, ela ia um pouco longe demais daquilo que vamos dizer assim, a própria lei ali trazia, ela ia muito longe demais, mas a lei mesmo que garantia os escravos, que permitia a escravidão, tratava o escravo como uma coisa, era uma coisificação. E por uma coisa, você poderia dar o destino que você quisesse. Então, a gente precisa ter consciência disso para a gente não fugir da realidade. Inclusive, para quando você for conversar com esse irmão, não criar uma visão distorcida. Seria, o termo correto para isso seria, se você trouxesse se você distorcesse a realidade, é como se fosse uma falácia historiográfica. Ou seja, é querer narrar uma coisa que aconteceu lá no século XVIII com a visão do século XX. Não dá, é fora de contexto. Então, quando você vai, inclusive, quando você vai dialogar, você vai ali estabelecer o diálogo, você vai acolher, você precisa contextualizar. Você precisa se colocar naquela época e entender o que se passou, sem criar a ilusão do dia de hoje, do século XX. Eu estou hoje no século XXI, né? Hoje, com a minha ideia de hoje, vendo isso, é quase inadmissível, é algo assim que dói no coração, é algo assim que você fala assim, não é possível uma pessoa com tanto mal. Mas espera aí, vamos voltar lá no século XVII, vamos ver como era a vida no século XVII,
como os escravos eram tratados no século XVII, como a lei os conduzia no século XVII. A gente precisa ver o contexto, para que a gente possa conversar com esse irmão com esse contexto no coração, com essa posição no coração. Sem isso, realmente, a gente pode ficar um pouco fora da realidade, né? E às vezes acabar até fazendo um julgamento, que não é o nosso caso. Acolhimento de coração não é julgamento. É acolher, entender e proporcionar um caminho, proporcionar uma solução para aquilo que está sendo vivenciado. E isso, a gente precisa ter realmente essa consciência. Não podemos fugir dessa realidade. Emaranhado nas teias da usura, e fazendo do ouro o único poder em que ele acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro. Nem de leve percebeu que ele havia deixado a vida física e entrado na vida espiritual. Eu não tenho a menor noção. Como eu falei, agora que André Luiz, ele pontua, para não ficar dúvida, gente. Eu vou pontuar para vocês, tá? Transportado de um modo de vida para outro, ele nem percebeu, através da morte. Se acredita ainda vivo, encarnado, natural. E isso é muito comum, tá, gente? É comum que vocês não fazem ideia. Uma vez eu estava dialogando com um irmão desse, e no início do diálogo e tal, a gente começou a conversar, ele trouxe os motivos, normalmente revoltado, porque estava ali, o que estava acontecendo e tal. E a gente foi começando o diálogo e tal. E num determinado momento, eu perguntei para ele, né, o que você acha, o que você pensa da morte? Ele virou para mim, a morte é o fim, acabou tudo, acaba tudo. Eu falei para ele, e se eu falasse para você que você já morreu e que você está falando aqui comigo? Ele deu uma risada, gente, mas até escutei, quase que escutaram lá da esquina, lá em, você é um louco, isso não existe, né? E eu falei para ele assim, eu acho que você vai ter bons motivos para você agora perceber que isso é possível. E aí a gente continuou o nosso diálogo, né? Mais um tempo, eu fui ouvindo mais um pouco, ele ali os seus escárnios, contando que ele não acreditava, que eu estava querendo tirar alguma com ele, que eu estava querendo iludi-lo e tal. Até que num determinado momento, ele mesmo percebeu, ele virou para mim e falou, mas espera aí, não sou eu que estou falando. Aí ele viu a médium, né? Era uma mulher, ele viu a médium. Não sou eu que estou falando. Tem uma pessoa falando. E aí ele começou a perceber. Gente, isso é natural, acontece bastante vezes. Lógico que, algumas vezes, se o espírito está muito aflito, está num processo de aflição muito forte, às vezes a gente até poupa, a gente ajuda de outras maneiras, damos palavras de orientação, e às vezes até a própria passamos, né, transportamos ele para a equipe espiritual, mas deixamos que ele vá pensando, do tipo, olha, aconteceu alguns problemas, realmente aconteceram alguns problemas com você estava às vezes a pessoa estava no hospital, e ele conta, né, todas as vezes você usa dos recursos, você lembra, você estava no hospital, realmente aconteceram alguns problemas, tal, e agora você está num outro hospital, mas nesse outro hospital nós vamos continuar o seu tratamento. E esses médicos que estão aqui conosco, eles vão continuar o seu tratamento e um pouquinho mais adiante, eles vão te dizer qual foi esse problema que ocorreu. E, às vezes, a sensibilidade, normalmente é a intuição, né? Porque a gente trabalha em conjunto, o doutrinador, esclarecedor, ele trabalha em conjunto com o guia da sessão, né? Que como o nosso irmão Raul Silva está trabalhando com o irmão Clementino, ele sente a intuição, né? Olha, o momento não é de você dizer para ele que ele desencarnou. O momento é de acolher. Então, vamos acolher, vamos recebê-lo. Ele estava no hospital, vamos dar continuidade no tratamento dele no hospital, vamos apresentá-lo a esses dois irmãos que são médicos, vamos conduzi-lo ao hospital e, no momento oportuno, a gente revela esse processo. Porque não se violenta corações, gente. Não se violenta corações. A gente tem que realmente ali agir com parcimônia, com amor, não violentando, mas com amor. Então, esse processo, às vezes,
Não é chega lá, ô cara, você não notou ainda que você está morto? Isso não se faz, pelo amor de Deus. A gente, para tudo há um momento certo, para tudo há o desenrolar correto, tranquilo. Por isso que a gente sempre recomenda, ouça muito. Deixe que o espírito realmente conte, que ele coloque para fora o que ele está passando, o que ele está vivendo, por que, que ele foi trazido, com quem que ele está, o que, que ele está acontecendo. Deixe que ele te alimente com o máximo de informações possíveis, para que você, intuitivamente, com aquilo que você recebe do seu mentor, do seu guia, possa ali, com aquele arcabouço de informações, fazer um tratamento, oferecer a ele o melhor tratamento possível dentro do que ele precisa. Ele acreditava estar preso num cárcere de trevas. Lembram que ele falou que ele estava alucinado? É, exatamente, ele não enxergava, né? Nós sabemos o motivo, né? Atormentado pelos escravos, prisioneiros das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso. Já há nele um processo de remorso. Lógico, depois de quase 200 anos, as dores elas vão realmente quebrando toda aquela estrutura dura e poder, vai realmente minando as forças, né? Minando. Martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, foi carrasco, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. As faculdades da visão estão desequilibradas exatamente por um efeito, as causas, né, que ele imprimia aos escravos, que era a cegueira, aqueles que fugiam, né? E ele ali vê-se hipnotizado pelos próprios algozes. Esse processo de hipnotismo, esse processo de obsessão que está ocorrendo, percebem que aqui é uma obsessão de desencarnado para desencarnado. É mundo espiritual mesmo. Esse processo nós encontramos bastante no livro Libertação. O livro Libertação, ele traz ali processos de desobsessão, de obsessão de desencarnado e sobre desencarnado, e inclusive essa obsessão ela é tratada no mundo espiritual numa sessão de desobsessão que ocorre no mundo espiritual de desencarnado sobre desencarnado. É muito interessante. É do nosso irmão que está num sanatório, né, de loucos, né? Eu acho que é o capítulo 16 do livro Libertação. Vale a pena dar uma olhada. É um processo de obsessão de desencarnado sobre desencarnado e de obsessão. E há uma desobsessão realizada ali pelo instrutor, que é o instrutor Gúbio, e que ali André Luiz e Eloy, que é o companheiro deles ali no livro Libertação, ali presenciam e vão trazendo detalhes desse processo que ocorre no plano espiritual. Muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha para entender o que é esse processo hipnótico, porque o irmão que estava ali passando por esse processo, ele estava realmente recebendo essa carga hipnotizante muito forte. A própria irmã Margarida, que era irmã encarnada, ela passava por esse processo hipnótico de perturbação, de obsessão. Então é interessante dar uma lida para mais ou menos entender o que é que está se passando. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz agora é que vamos começar o processo mediúnico. Até aqui, gente, foi tudo o mundo espiritual. Tudo no mundo espiritual. Tudo que está acontecendo naqueles minutos que antecedem a chegada do espírito na sessão, ali no local, né, onde está ocorrendo a reunião mediúnica, é aquele período de tempo em que ele chegou, ele ali foi preparado, ele foi ali, ele bravejou, colocou, falou um monte de coisa, começou ali a receber os primeiros eflúvios, as primeiras cargas, né, energéticas do próprio ambiente, né, que faz ali a proteção e que faz ali as ligações mentais dos médiuns, a espiritualidade presente. Ele estava ali recebendo essas primeiras cargas energéticas, né, que estavam ali como que minando, trazendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de
condição dele ali se encontrar. E é nesse entremeio que agora realmente vamos começar o trabalho mediúnico. Então, enquanto se alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. Dona Celina é a nossa melhor médium desse grupo, né? Nós já estudamos lá no capítulo 4, é uma médium inconsciente, uma médium sonambúlica. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Aqui é André Luiz nos dizendo isso. E é típica coisa de, vamos dizer assim, é típica pergunta, gente. Isso aqui é típica pergunta de um irmão que nunca teve dentro de uma sessão de desobsessão. Porque qualquer irmão que já trabalhou algum tempo dentro de desobsessão não faria essa pergunta. A medida impressionou-me desfavoravelmente. E ele assim, logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Típica pergunta de quem nunca teve uma sessão de desobsessão. É óbvio, né? É óbvio, se é um processo como esse, que é muito intrincado, que tem muitas ligações, que tem vamos dizer assim, um perispírito muito denso, é óbvio que você vai colocar, vai aproximar esse espírito daquele médium que está melhor preparado para isso, né? Lembrando Jesus, né? Não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Dona Celina era o melhor aparelho. Ele não está dizendo o melhor instrumento da casa. Então, é óbvio, se ela é o melhor instrumento da casa, um processo obsessivo tão complexo como esse, é lógico que vai ser aproximado do melhor instrumento da casa, para que ali possa encontrar possibilidades para o esclarecimento. Já imaginou aproximar um espírito desse de um médium que está ali há pouco tempo, tem pouco conhecimento de si mesmo, com grandes dúvidas, a expressar-se um irmão desse? Pode ser extremamente prejudicial. O médium pode até simplesmente refutar, não. Quando ele sentir aquela energia densa, grosseira, que é natural, né, que o médium sente naturalmente essa energia, isso é muito natural. Quando ele sentir aquela energia densa, dura, grosseira, extremamente forte, ele simplesmente recua. Ele quebra a ligação mental e recua. Recua mesmo. Então, é uma pergunta, gente, típica de André Luiz, que nunca parece que nunca teve numa sessão mediúnica, né? E que esqueceu, né, o que Jesus disse, né? Não se colocam fardos pesados sobre ombros frágeis, né? Reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilenta, fétida, do forasteiro, e deixei-me avassalar, preocupar, por incoercível, por irreprimível temor. Ele ficou com temor com relação ao médium. Que a médium, a dona Celina, vai tirar isso de letra, gente. Tira isso de letra. Semelhante providência, e aí ele mesmo comentando, vejam que ele está comentando isso, ele não está falando isso, ele está mentalmente conversando consigo próprio. Mas nós já que percebemos o livro, isso nos deixa muito claro, desde o capítulo 1, desde o capítulo 2, né, que Aulus foi apresentado, que Aulus é um espírito, ele é um dos ministros do nosso lar. Ele é um espírito que ele tem uma ligação com os outros, tanto com André Luiz como com o nosso irmão, o Hilário, uma ligação mental. Ou seja, tudo aquilo que André Luiz está pensando, tudo aquilo que Hilário estão pensando, o Aulus está recebendo esse pensamento naturalmente. O André Luiz é que, muitas vezes, ele deixa entender que ele está pensando em que ele acha que ele está pensando consigo próprio. Não está pensando consigo próprio, não. Esse pensamento ele está sendo irradiado e Aulus está captando. Tanto que, mal ele termina de pensar, Aulus já vem com a resposta. Sim, lógico, né? É natural isso. Totalmente natural. E aí ele pensando consigo próprio, né? Semelhança e providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera, às patas de um leão? Ele está pensando consigo próprio, né? Ele via ali Dona Celina, né? Aquela médium, mulher delicada, extremamente culta, uma moralidade extremamente elevada, com um cultivo moral de bons costumes muito recatada, né? Ele via ali uma médium, um espírito, vamos dizer assim, frágil. Frágil? Nem um pouco. E aí, Aulus, né?
Porém, Deus se pressa em explicar-nos, né? Quando ele percebe esses pensamentos, né? Deus se pressa, peraí, gente, não é bem assim, não. Não se assustem. Do tipo, olha, pessoal, não se assustem. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Está tudo perfeitamente certo, tudo perfeitamente previsto, gente. Fiquem tranquilos. Desde a sua entrada aqui na casa até esse momento em que ele vai se aproximar da dona Celina, está tudo perfeitamente certo e previsto. Fiquem tranquilo, André Luiz. Fique tranquilo, meu irmão Hilário. Tá tudo certinho. Não tem nada de errado. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Ele está querendo dizer aqui que cada um de nós temos uma psicosfera. Essa psicosfera nossa, que é a nossa aura, né? Ela tem essa capacidade, né, de desintegração desses fluidos deletérios, exatamente pela elevação moral e intelectual que cada um constrói dentro de si. A sua construção íntima, né? A construção, a edificação do reino de Deus. E essa corrente magnética particular do conjunto, ou seja, a equipe mediúnica que está ali trabalhando, ela tem uma psicosfera natural de proteção, de preservação e de defesa, que é natural, criada pela própria vibração de todos os componentes do grupo. Todos os componentes do grupo estão em oração, estão elevados, em padrão moral mais elevado, estão procurando ali doar-se de si próprio, dando-se de si próprio, ou seja, criam uma psicosfera que desintegra essa energia deletéria que esse irmão ali fustiga, que esse irmão ali espalha, né, dele. Então, eles estão protegidos. Fique tranquilo, André Luiz, fique tranquilo, Hilário. Tá tudo dentro dos conformes, nada está acontecendo fora dos conformes, e a própria psicosfera da médium, mais a psicosfera do ambiente, vão ali tranquilamente proporcionar essa segurança, essa estabilidade para que o fenômeno possa ocorrer. Aqui há alguns comentários que nos ajudam a compreender um pouco melhor o que eu quis dizer. André Luiz, no capítulo 18, intitulado Isolamento Hospitalar, do livro Desobsessão, de autoria dele mesmo, psicografada pelos médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele nos fala, né? A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre quatro paredes, guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Ali é um pronto-socorro espiritual e todo o material necessário para a segurança, para o equilíbrio, para a ajuda, para estabelecer a ordem, né, ao trabalho, está tudo presente. Fiquem tranquilos. Espaço designado entre quatro paredes guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. O ambiente em si, ele está todo preparado para isso. É uma enfermaria, é um pronto-socorro espiritual. Fiquem tranquilos. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é continuação do livro, tá? É serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento, entendendo-se, desse modo, que a desobsessão, tanto quanto possível, eu vou ler de novo, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular. Ou seja, ele está dizendo que esse local
ele é previamente preparado, ele é previamente ali construído, preparado, administrado, possui ali equipamentos de defesa, possui ali equipamentos hospitalares, equipamentos para ajudar os espíritos que ali vão ser conduzidos. Então, é realmente um local propício para esse tipo de atividade. A atividade está sendo realizada num local perfeitamente preparado para isso. Aonde esses irmãos estão? Eles estão numa casa espírita, estão ali num pronto-socorro espiritual, tem ali a presença do mentor, do nosso irmão ali, o Raul Silva, né? Com desculpa, o nosso irmão, o dirigente é o Raul Silva, o nosso é o Clementino, nosso irmão Clementino, né? Que é o coordenador da equipe, né? E uma equipe grande de médiuns, de espíritos, né? Que estão ali no mundo espiritual, assenhorando os trabalhos, conduzindo os trabalhos, tudo isso está muito claro para nós até agora, né? Eu quis apenas trazer essa referência exterior do próprio André Luiz, num outro livro escrito por ele, que se chama Desobsessão, e que é muito interessante, esse livro é muito interessante, eu acho que vale a pena. Inclusive, esse é um livro que precisa ser lido e estudado, porque coisas que são tratadas nesse livro, que é nos domínios da mediunidade, são aprofundadas no livro Desobsessão. Lá ele aprofunda ainda um pouco mais. Esse livro Desobsessão, eu gosto dele porque ele é um preparatório para você ir para o mecanismos da mediunidade. Ele traz mais informações para que depois você possa caminhar para o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um estudo ainda mais profundo ainda, tem mais profundidade. Então, entre nos domínios da mediunidade e o mecanismos, eu acho interessante a leitura desse livro Desobsessão, para você entender melhor o processo em si, aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, para depois entrar nos mecanismos. Os mecanismos aí, com todo esse arcabouço daqui, nos domínios, mais o Desobsessão, aí fica mais tranquilo compreender os mecanismos da mediunidade. Retornando para o próprio nos domínios da mediunidade, e é onde eu devo parar, né? Eu devo parar por aqui, porque agora a gente vai realmente começar com o trabalho mediúnico. A nossa médium, a Celina, agora vai receber o nosso irmão. E aí nós vamos ver como se processa o esclarecimento, como se processa, no caso de uma médium sonambúlica, de uma médium inconsciente, como esse processo se dá e a maneira como isso ocorre. E são mais, daqui para frente tem mais uma série de slides que são referentes ao próprio livro, né, nos domínios da mediunidade, e também referente a outros que eu estou trazendo de fora, que vão nos ajudar a compreender esse mecanismo da manifestação sonambúlica, mediunidade sonambúlica, e entender isso com mais profundidade, como é esse processo, qual o preparo da médium, e isso vai ser muito interessante. Mas esse último slide, ele traz uma coisa interessante, né? Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares. O Sol, as radiações de luz que vêm do alto. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que nós produzimos formas de pensamento pelos nossos atos e atitudes deletérios, e que as radiações solares, elas neutralizam neutralizam e desfazem essa energia, essa forma de pensamento, essa exteriorização que nós produzimos. O Sol e as radiações de luz que vêm do alto ajudam isso. E é interessante esse aspecto, gente, porque todas as vezes que a gente encontra uma pessoa que está, vamos dizer assim, envolta pelo... se sentindo assim, muito baixa, muito down, muito triste consigo próprio, muito... passando por um processo de... tem uma palavra bem que a gente usa bastante para isso, quando a gente está muito baixo, muito down, me fugiu a palavra. Mas quando você não está bem consigo próprio, que você está ali passando por alguns momentos em que você tem pensamentos obscuros. Melancólica. Melancólica. Meg, obrigado. Isso mesmo. Quando você está num processo melancólico,
Você normalmente procura ficar em um quarto escuro, num ambiente escuro. Você tem um pouco de receio de sair no sol, porque quando você sai no sol, a própria luz solar, a própria claridade, ela às vezes até ofusca o olho da pessoa, porque os olhos são as candeias da alma, né? Como está no próprio Evangelho. Mostra o teu interior, né? E se o teu interior está vivendo aquela condição sombria, melancólica, né? Os próprios olhos parecem que ardem, né? Com aquela irradiação, né? Então, essa radiação solar, e até nós encarnados, quando nós interiorizamos, quando a nossa alma está assim, melancólica, enegrecida, né? Quando você sai no sol, parece que a luz solar, ela ofusca os olhos e ela parece que leva um pouco essas energias. É interessante, é isso que o Aulus está querendo dizer, né? Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas e combatidas pelas irradiações solares. E isso é natural, gente, isso é natural. E ainda ele continua, né? Informações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Alguém que ore por alguém, ou cante por alguém, ou perdoe alguém, essas energias, elas são exteriorizadas, né? E elas aniquilam essas energias negativas, essas formas de pensamentos negativos. Os raios luminosos da mente, orientados para o bem, incidem sobre as construções do mal, as feições de descargas elétricas, os raios. Tem alguns livros na literatura espírita, inclusive, que enfocam esse trabalho do Aulus, o que o Aulus aqui está dando, está jogando algumas luminescências, né? Trazendo algumas luzes, né? De que essas descargas atmosféricas, elas realmente elas queimam, né, essas formas, pensamentos, elas desintegram essa psicosfera do lugar onde ali está ocorrendo essa chuva de raios, né? Esses raios que transitam entre uma nuvem e outra, eles queimam essas formas de pensamento, eles fazem essa asepsia, essa limpeza da psicosfera. É uma ideia que o Aulus aqui está ventilando, mas que você não encontra só neste livro. Você encontra outros livros que, lógico, dentro da literatura espírita, que tratam desse trabalho, e é interessante isso, é que Aulus está relembrando, olha, gente, isto aí não é uma coisa incomum, isso acontece naturalmente, né? Um comentário é onde eu vou parar no comentário, né? O espírito de um ser individualizado que possui vibrações próprias, cuja natureza vai depender do seu estado evolutivo, né? O espírito, né? Assim, cada um de nós formamos uma psicosfera à nossa volta, resultante das nossas qualidades já adquiridas e das imperfeições das quais não logramos ainda despojar. Ou seja, psicosferas mais luminescentes ou mais enegrecidas. Uma assembleia mediúnica, como acentua Kardec, isso está no próprio livro dos médiuns, é o resultado do teor vibratório emanado de cada um dos seus componentes. Inclusive, já comentei sobre isso. Por sua vez, quando se trata de uma reunião séria com fins nobres, de auxílio aos necessitados, o plano espiritual superior, através dos mentores responsáveis pelo trabalho, atua no sentido de purificar o ambiente espiritual do local, impedindo a atuação de entidades perturbadoras. Texto sem referência bibliográfica é uma conclusão a partir de tudo aquilo que nós lemos e a partir daquilo que Allan Kardec nos postula, né, na codificação, nos livros da própria codificação. No mesmo sentido, os espíritos encarnados do controle das forças da natureza, e aqui eu já estou trazendo um pouco mais a respeito do Aulus, que ele está falando dos raios, dos pensamentos bons, dos pensamentos positivos. Com suas irradiações positivas, a semelhança dos mentores das assembleias mediúnicas, promovem, em escala muito mais ampla, a limpeza ambiental do planeta, de que nos fala Aulus, eliminando os miasmas, formas de pensamento, produzidas pelas baixas vibrações daqueles que ainda permanecem em estado de sofrimento, como a luz que dissipa a escuridão, e a feição de descargas elétricas, como nosso irmão Aulus cita, essa energia superior faz desintegrar esses miasmas, essas formas, pensamentos deletérios que pairam sobre o solo terreno. Quem quiser se aprofundar um pouco mais como é que isso funciona, o mundo espiritual traz isso para nós com uma clareza ímpar. Sugerimos a leitura
do capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre o fogo purificador. O fogo purificador é exatamente isso que está sendo descrito aqui nesses detalhes pelo nosso irmão Aulo, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, para André Luiz. O fogo purificador ele é utilizado, né, naquelas regiões de umbral, né, para fazer essa limpeza das formas pensamentos, e ali ele descreve esse fogo purificador como uma série de raios que vão penetrando, que vão desintegrando as formas pensamento e fazendo uma asepsia do local. E esse processo ele ocorre no umbral de tempos em tempos, todas as vezes em que aquela região se encontra densamente carregado de fluidos e de miasmas deletérios, formas, pensamento, que são resultantes daqueles irmãos que habitam aquele local. Então, quando esse processo vai se realizar no fogo purificador, a casa transitória, que é uma casa móvel, quem leu um livro no Obreiros da Vida Eterna vai compreender isso, essa casa transitória muda de um lugar para o outro. E aquele lugar da onde ela sai passa por esse processo de asepsia, que limpa apenas o local, sem causar nenhum tipo de dano aos espíritos que estão naquela região. A limpeza é ambiental, asepsia ambiental. Com isso, gente, eu vou parar por aqui, porque agora nós vamos entrar realmente na psicofonia sonambúlica. O próprio slide aqui já nos mostra, né? Nós vamos agora entender o que é esse processo sonambúlico, o que é essa psicofonia inconsciente, né? E vamos agora ver como esse processo se dá. E isso é o convite que eu faço para a semana que vem, a gente entender realmente esse processo e ver a beleza desse atendimento. Esse atendimento é muito belo, né? Muito bonito, e demonstra, assim, com muita beleza, né? O carinho com que a nossa irmã Celina recebe esse irmão é algo assim de uma mãe. Isso semana que vem a gente vai entender. Essa mãezona, dona Celina, é uma mãezona. E a gente vai entender ela com certeza. Eu vou fechar por enquanto por aqui, vou dar o stop chat e vou passar a palavra para vocês. Hoje eu adiantei 10 minutos a mais, né? Fui, na verdade, 12 minutos a mais quase, né? 8 minutos a mais, desculpa. E peço desculpas, mas eu achei interessante terminar essa primeira parte, né, em que ele está se aproximando da médium, para que agora a gente entenda como o processo vai acontecer na semana que vem e entenda, né, esse atendimento. Esse atendimento, gente, é muito lindo, muito lindo. Passo para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Bom, eu estou curioso para ver o desenvolvimento dessa história na próxima semana, porque realmente é o que importa aí, né? Como é feito o tratamento de um espírito nessas condições, né? É lógico que nós já tivemos algumas experiências, inclusive no próprio umbral, né? Vendo os espíritos sofrendo ali e vendo como isso acontece. Também participei o ano passado de uma classe com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que você acaba de mencionar, e você falou dos instrumentos, né, de uso para a manipulação do ambiente, para uso das pessoas ali, né? E nesse livro a gente vê eles usando instrumentos, né, para fazer o trabalho deles, e inclusive esclarecendo a gente a respeito desses espíritos, né, que ficam nessa situação de umbral e que vêm, como esse veio aí, num hiato de 176 anos, né, e se apresenta finalmente para começar a sair dessa situação, né? Então a gente vê que as coisas não são tão rápidas assim, né? É um espírito com quase 200 anos desencarnado, se apresenta praticamente agora, no século XX, né? Se apresentou no século XX para participar desse trabalho e para poder ser resgatado, né? Por isso que me interessa a próxima parte, para ver como isso acontece, né?
porque a gente vê que o espírito não tem um currículo muito agradável, né? A situação dele é muito difícil. E, como disse o André Luiz, né? Poxa, justo a melhor médium. É, como você falou, tem que ser a melhor médium mesmo para cuidar de um caso desse aí, porque é o pior caso que poderia aparecer, né? E a gente não sabe, porque é como panela sem alça, né? Você não sabe onde vai pegar, né? Como pegar. Então, é difícil realmente. E para nós que somos médios e que trabalhamos com essas sessões, não no caso de desobsessão, que não é o meu caso, mas no geral, né, a gente fica surpreso com essas situações que se apresentam, né? Como eu vivenciei uma experiência há pouco tempo atrás, né, eu fiquei meio surpreso porque eu não me achava em condições de fazer o trabalho, mas acabou caindo para mim porque eu era o único ali em condições, pelo que eu vi. Então, até eu estava lendo um livro agora há pouco aí, que é o Hospital dos Médiuns, né? E está se citando ali, né? Que realmente é isso que acontece. Você tem uma série de médiuns na sala com diversas gradações, né? De nível de trabalho, mas não são todos que estão capacitados a tratar de um assunto desse tipo aí, né? E eu fiquei meio confuso na hora. Eu não sabia se eu pegava ou não a batata, né? No fim, ela veio para mim sem eu ter falado, é comigo, não falei isso. Veio para mim porque era para mim que tinha que vir. Eu, como o mais experiente, acabou vindo para mim. E eu me senti extremamente útil, né? Porque eu pude fazer esse trabalho, pude ajudar aquele espírito que estava ali naquela condição de perdido ainda, né? Sem condições como você disse, esse é um espírito que não sabe que fez a passagem. Ele Sim. continua atuando como encarnado. E naquele caso, também no meu caso, era a mesma situação. Mas, Ele não sabia que ele tinha desencarnado. Então, essas questões é que a gente precisa de tratar acho que com mais detalhes para que a gente possa aprender bem como lidar com essas situações, porque no futuro nós teremos que operar também nessas salas de trabalho, né? sim. Será vamos dizer, o caminho natural da gente, né? Ter que trabalhar e fazer esta é a real caridade, né? Além da gente fazer o trabalho de cura, a cura dessas almas, né, que vem também é um trabalho de cura. Então a gente tem que aprender a lidar com as duas situações, né? Com aqueles que estão enfermos, apenas uma questão de perispírito, e aqueles que estão enfermos por uma questão de alma, né? Que estão bastante doentes, né? E que terão aí ainda, talvez, muito mais tempo para se recuperar do que uma pessoa que sofre a passagem aí por qualquer outra circunstância mais atenuante. Então, a gente tem que tratar isso com bastante detalhes mesmo e estudar isso a fundo, porque será muito útil no futuro. Muito bom, Francesco. É isso mesmo que eu procuro aqui, né? Passar, né? Eu estou colocando as experiências que eu tenho vivido, né, nesses anos, né? Junto como médium também, como esclarecedor, exatamente tentando trazer, e você vê que toda hora eu faço comentários, né, referente àquilo que eu vivencio, aquilo que eu vejo, aquilo que eu já consegui amealhar nesses anos de trabalho, exatamente para compartilhar com vocês a maior quantidade possível de informações para que isso sirva de base, pelo menos uma base, né? Para quando você realmente estiver preparado e for, não, agora quero servir dentro de uma sessão de desobsessão, seja ela presencial, ou à distância, ou uma desobsessão para suicidas, qualquer tipo de desobsessão, mas que você tenha já pelo menos uma noção, né? Teórica, pelo menos a parte teórica eu já sei. Agora eu vou observar, lógico, você não vai entrar numa sessão dessa e vai chegar lá
e vai esperar que o nosso irmão fazendeiro vai chegar perto de você. Ele não vai, fique tranquilo. Então, como a gente viu aqui, que o próprio nosso irmão ali, Aulo, está dizendo, ó, exatamente para os médiuns que já têm um preparo, é que esse espírito vai ser conduzido. Lembremos sempre daquilo que Jesus nos disse, não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Então, se o ombro ainda está frágil, fica tranquilo. Viu, Edu? Só destacando o seguinte, né? Que mesmo no caso, nesses casos de desobsessão, que se trata também de uma reunião de cura, né? Não devemos esquecer que isso não depende de nós, né? Sim. Nós temos que fazer o nosso trabalho, mas o resultado não depende de nós. É o mesmo caso das curas de outros tipos de doença, né? A gente tem que entender isso aí. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que é a caridade. Sim. Agora, o que vai acontecer ali não depende da gente, não. Independe da gente. Na realidade, nós estamos sendo colocados ali como um agente, né? Como um agente de tratamento para que, como é que fala? A gente possa reduzir os efeitos daquele problema, né? Mas a cura, na realidade, não depende da gente, né? A É um recuperação desse pronto-socorro. espírito não depende da gente, né? O trabalho é sempre de um pronto-socorro. No pronto-socorro é um atendimento de pronto-socorro, né? Exato. O trabalho mais profundo ele vai ser realizado realmente no hospital espiritual. Márcia, hoje eu fiquei contente que você levantou a mão porque vai falar alguma coisa. Por favor. Pode ser a receita do bolo da minha mãe? O que você... Não, queria só reafirmar aquilo que você tão bem falou, que esse tipo de espírito frequentemente aparece nas reuniões de desobsessão, né? Assim, com essa aparência, com esse linguajar, que é mais comum do que a gente imagina. Sim. Assim como é mais comum do que a gente imagina, porém a gente não percebe a obsessão de encarnado para encarnado, que a gente faz sem querer. E esse tipo de estudo é bom, esse tipo de informação teórica é bom para a gente se policiar nesse sentido, de obsessão de encarnado para encarnado, nesse sentido materno e paterno, porque às vezes a gente está obsessando os nossos filhos, dos nossos pais, sem querer, no que a gente julga como excesso de proteção, excesso de cuidado, e a gente, sem querer, está fazendo de forma exagerada, de forma que não permite o crescimento, não permite as experiências. E, às vezes, até sem perceber, a gente faz a obsessão também, até por coisas materiais. Às vezes, sei lá, um carro que a gente não quer vender, uma casa que a gente não quer trocar, uma roupa que a gente não quer doar, eu enxergo até como uma forma de obsessão material também. Então, esse estudo teórico só vem colaborar para isso, para a gente prestar mesmo bastante atenção nesse sentido. Boa colocação, realmente é importante, né, nesse aspecto, porque a ligação material ela também escraviza a gente, porque são ligações, né, que nós realizamos, e essas ligações nos prendem, né, acabam nos aprisionando, né. A gente pode se aprisionar não só a pessoas, mas também a objetos, as posses. Esse nosso irmão, por exemplo, como o próprio Aulus disse, né, pelo fato dele, aquele poder, o dinheiro, o latifúndio, a fazenda, a casa, era tão forte o apego, e ele tinha um apego pelo poder que ele punha, né? Que, veja, ele desencarnado, ele materializava o azorrague na mão dele, como controle, como eu estou no controle, né? Ele andava com aquela azorrague, que era uma criação mental que ele tinha feito, e algo que ele construiu mentalmente, porque a vida dele era pautada na presença daquilo na mão dele como controle, como
o objeto de controle das outras pessoas, subjugação, né, das outras pessoas, né? Então, é algo que realmente prende ele muito, né? E ele, quando ele se aproxima da dona Celina, já deu, nós vamos ver na próxima semana, essa Zohar some. Isso é natural. É a primeira coisa, que vai ali desaparecer, é essa Zohar, o facão, o chicote, isso... Como foi com o Gregório, né? Ele ficava com esse sentimento de poder, de domínio, de cargo. Quando ele percebeu que o caminho do mal não ia levar a lugar nenhum, ele, como diz a mãe dele, ele começou a apresentar sinais de cansaço, começou a se render às aproximações dela, né? Foi aos poucos desistindo, todo aquele processo. Mas era uma posse, né? De um cargo, de vencer o poder, de dominar os outros. Esse primeiro pedacinho, eu achei importante o André Luiz ter trabalhado com ele, e eu achei importante a gente ficar nessa nossa live em cima dele. Eu vou resumir pelo seguinte aspecto. Esse primeiro contato, desses minutos em que ali antecede a manifestação mediúnica, é de suma importância para esse espírito, porque ele, como eu falei, ele absorve os eflúvios, ele absorve as energias locais que vão minando dele toda essa condição de força, de vigor, de mandar, de ser o Todo-Poderoso. Ele vai minando. Essas energias vão ali como quebrando, né, as formas de pensamento, vão limpando um pouco a sua psicosfera, vão tornando a coisa um pouco mais suave, para que ele possa também ter condições de se manifestar, ele possa ali ser recebido. Então, esse tempo, gente, parece assim, coisa assim, a gente está falando aqui de alguns minutos, isso aqui da conversa de hoje é alguns minutos. Esses minutos são, assim, fundamentais. E é interessante o André Luiz ir contando essa história, porque na semana que vem a gente vai perceber que quando ele está chegando agora já a Dona Celina, quando ele está se aproximando de Dona Celina, ele já absorveu esses eflúvios. Ele já está mais... Ele é do tipo daquela pessoa que começou a perceber assim, nossa, mas eu estou num lugar aqui que é muito gostoso, muito tranquilo. Eu não preciso ter essa dureza. Eu posso ser mais, sabe? Eu posso ter um pouco mais de respeito, porque o ambiente está me impondo respeito. Sabe quando você entra num ambiente que você fala assim, nossa, isso aqui parece um ambiente de cristal, preciso mudar, porque aqui é o respeito acima de tudo. Ele sente aquele respeito pelo ambiente. Então, quando ele vai se aproximar da Dona Celina, ele já é uma pessoa mais mansa, mais tranquila. E aí a gente vai perceber que fica um pouco mais fácil. Isso é totalmente natural, totalmente natural. Marco Antônio, queria colocar alguma coisa da sua experiência aí? Boa noite a todos. Né? Uma vez eu cheguei hoje em cima da hora aqui, cheguei em casa, já tinha até começado o curso aqui. Mas vamos lá, Edu. Algumas coisas assim. Isso que você acabou de falar agora, quantas vezes a gente não está lá como esclarecedor e o espírito começa a se comunicar e ele fala assim, nossa, eu cheguei aqui tão bravo, eu cheguei aqui querendo xingar todo mundo, assim, mas agora eu estou calmo, não sei o que aconteceu. Ele não percebeu que ele já foi tratado, que ele já está sendo, né, todo cuidado naquele tempo, já conseguiram tirar, limpar essa psicosfera dele, já conseguiram tirar, e aí ele se sente mais à vontade, mais confortável. Nossa, eu já peguei inúmeras vezes isso. Uma outra coisa que eu achei interessante, até que o Francesco estava falando, assim, das coisas que nos surpreendem numa sala de desobsessão. Tem anos e anos numa sala de desobsessão, eu não sei, cada vez que eu falo que nada mais me surpreende, eu tenho uma surpresa, né? Então, assim, e é realmente um trabalho, que ele está falando, um trabalho de cura também. Nós fizemos um trabalho no centro,
quando o Melo era vivo ainda, ele pediu a nós que fizéssemos, foi solicitado a ele que escolhesse uma equipe, né? Foi solicitado ao Melo que escolhesse uma equipe que ia fazer um trabalho de resgate, que eram os espíritos que encarnavam e quando desencarnavam voltavam para o mesmo lugar. Eles não conseguiam se livrar de nada. E a gente está falando do Egito. Tá? Então nós ficamos um tempão trabalhando ali, e quanta coisa nós conhecemos ali, que a história não nos conta, e a gente conseguiu tirar dessa experiência. Então, assim, é surpreendente sim, e a gente teve muito trabalho, foi mais de quase 2 anos trabalhando ali, todo sábado, que o Melo estava no centro, que ele pedia para que a gente se reunisse, todos os sábados ele estava lá fazendo esse trabalho, foram mais de 2 anos para a gente conseguir abrir uma portinha para sair. Então, é um trabalho gratificante no final das contas, porque a gente se sente útil ajudando, né? Mas não é fácil. E a gente aprende que se o espírito não quiser, né, como qualquer um de nós, não quiser ser ajudado, nada vai conseguir ajudar. Por mais que nós façamos, nada vai ajudar. Mas cabe a nós insistir, conversar, tentar convencê-lo, tentar mostrar o caminho. Nós, que eu digo, o trabalho nosso, e a espiritualidade, obviamente, que está fazendo um trabalho muito mais pesado, muito mais profundo do que o nosso, né? Mas a nossa energia, essa energia anímica que a gente tem, muitas vezes ajuda aquele espírito a falar que ele precisa dessa energia para até começar a entender alguma coisa. Então, assim, dentro de uma sala de desobsessão, a gente se surpreende sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Tudo que você colocou. Outra coisa que eu achei... só uma coisinha, Edu. Você falou muito durante esse tempo de coisas que acontecem que parecem que são ruins, mas na verdade não são. Né? Você comentou alguma coisa. Isso aí eu me lembrei do Evangelho, que muitas vezes a tempestade que a gente acha ruim está dissipando todas essas formas, pensamentos, essas coisas negativas que estão na atmosfera que nós mesmos produzimos, né? Desculpa ter te cortado. Não, exatamente isso, né? Foi o término que eu falei, eu vou terminar nisso, porque não é só nessa obra que aparece, tem muitas outras obras, né, que a gente lê e que fala a respeito desses raios, inclusive a própria obra do Obreiros da Vida Eterna, ela trabalha com esse aspecto, né, da limpeza, da asepsia, né, da psicosfera do planeta, né? Então, Aulus, na verdade, ele está só dando uma pincelada de alguma coisa que é conhecida, mas bem lembrado, né? E, olha, a gente tem que estar sempre com o coração muito aberto, lembrando que não se violenta corações, respeitando, né, para ser respeitado, né, se dar ao respeito, para que também seja se respeitado, e fazer o nosso melhor. Mas o que eu mais digo, né, que é importante, quando a gente lê aquele texto quando Jesus está descendo do Monte Tabor, né, em que ele ali é surpreendido, né, pela multidão, né, que veio trazer uma criança, né, e que falou para eles, olha, nós apresentamos essa criança para os seus discípulos, e eles não conseguiram, né, dar uma solução para esse processo obsessivo, né? E Jesus ali deixa muito claro, né? Porque o pai, primeira coisa que ele pergunta, né? Trazei a criança até mim, né? Só que antes disso, ele fala, né, para o pai, né? Se você crê, se você tem fé, tudo é possível, né? Tudo que você tendo fé, tudo é possível, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer esse monte muda daqui para ali e nada vos será impossível, né? E ele dá essa a entender que a gente realmente precisa ter essa fé, precisa ter confiança naquilo que a gente está fazendo, porque não nos faltará recursos. Recursos não vão faltar, não vai faltar auxílio, não vai faltar recurso. Precisa realmente ter essa fé realmente forte, para que realmente o resultado seja o melhor possível, né? E isso, gente, só
Isso é que nem Pedro, né? Que desenvolveu a fé ali, negando, convidado para sair do barco, afundou, falando, eu te seguirei em qualquer lugar que você for. Ah, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer cirandar que nem o vento cirando o trigo, mas eu roguei ao Pai, mas ainda hoje me negarás 3 vezes, né? Não conheço esse homem, não sei quem é esse homem, não vi esse homem, né? Pedro, né? Nós estamos falando de Pedro, né, gente? Um discípulo, né? Estava ali junto com Jesus, construía a fé de quem confia, a fé de quem sabe, né? Que fé é a certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa qualquer crença religiosa. Fé é dizer para si mesmo que não mais eu creio, mas que eu sei, né? E para você dizer para você mesmo que eu sei, como é o que Pedro depois, eu sei o que eu estou fazendo, né? Na escadaria de Formosa, quando olha para aquele mendigo ali na escadaria, ouro e prata não tenho, mas aquilo que eu possuo dentro de mim, isso eu te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou e andou e glorificou a Deus, né? Quer dizer, ele percebeu que não é prática exterior, é algo que tem que vir do coração. Por isso que a gente fala que a desobsessão, o esclarecimento, ele tem que vir do coração, tem que vir da fé, tem que vir de lá de dentro de você. É o dar de si próprio ali, é o realmente acolher, e é o que a gente vai ver a semana que vem com a nossa irmã Celina, quando ela recebe o nosso irmão fazendeiro ali. Nossa, é algo assim surpreendente, é uma mãezona, é uma mãezona. E é esse acolhimento que ela está ensinando, e que o Raul Silva também tem. Ele tira de dentro de si e acolhe, abraça. Ele vê aquele espírito que é um monte de lama, enlameado, mas ele não se preocupa. Ele vai lá e ele abraça calorosamente. Meu irmão, eu vou te ajudar. É isso. Na verdade, é isso. E isso, gente, é treinamento, é trabalhando, é aprendendo. Pedro ficou com Jesus 3 anos, demorou 3 anos. E Jesus teve que ser crucificado, voltar ao 3º dia, e ainda até ali ele ainda tinha algumas dúvidas, né? E aí só mesmo a gente compreende essa mudança, né, de discípulo para apóstolo lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Jesus aparece na praia, né? E Pedro vê ele do barco, né? E Pedro vem até a praia, né? E aí vem aquelas expressões, né, que ele faz, Jesus diz a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele pede apenas para Pedro, verbalmente, né, ratificar aquele amor que vem de dentro, da expressão de si, né, por Jesus. E ele, a partir daquele momento, não era mais o mesmo Pedro. Agora ele era o Pedro, o apóstolo. Agora ele vivia os ensinos do Cristo. Isso demora, gente. Isso não é uma coisa assim que a gente desenvolve de um dia para o outro, mas a gente compartilhando conhecimentos, compartilhando tudo aquilo que a gente vai amealhando, a gente vai ajudando. O passinho que eu já dei, que é quase nada, putz, é um fiasquinho, né? Eu compartilho isso com vocês de coração e espero que isso realmente possa trazer para vocês, esse conhecimento possa trazer também condições de vocês também darem um passinho e quem sabe até passarem e depois virarem, olha, Eduardo, eu já consegui compreender uma coisa e vou te ajudar. E aí a gente vai ajudando, um vai ajudando o outro, um vai caminhando um pouquinho aqui, outro vai caminhando um pouquinho ali. Por isso que eu gosto muito da presença do meu irmão Marco Antônio, porque o Marco Antônio, como ele mesmo falou, ele tem muito mais experiência do que eu, e ele vai também me dando essas ajudinhas. Onde eu dou uma escorregada, ele entra ali, dá olha, tal, e a gente vai caminhando. E assim, um vai ajudando o outro e a gente vai construindo. Esse é o nosso objetivo. A gente vai tentar fazer isso junto. E a gente vai caminhar esses 30 capítulos. Esse é ainda o 8º capítulo. Tem muita história. Muita história. A Márcia está aí ainda? A Márcia da Rony, tá. Márcia, se meu filho te ouvisse hoje, ele ia ser ídola dele. Oi? Eu tava com meu cachorro no colo. Se meu filho te ouvisse hoje, ele ia achar você o máximo. Sério? Porque eu falei que pai e mãe fazem obsessão dos filhos. Você é obsessor dos filhos, ele ia te achar o máximo.
Mas é isso mesmo, a gente não faz porque quer, né? Faz para proteger, né? Acha que está afetando, né? Acha que está ensinando alguma coisa para eles, que essa é o pensamento que a gente tem. E, na verdade, eles são nossos professores, não nós. Proteção demais desprotege, né? Bom, gente, alguém quer Ele colocar mais mais alguma conselhos coisa? para ele me seguir. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Jane, você abriu o microfone, quer colocar alguma coisa? Não, acho que foi sem querer, mas está tudo bem, estou entendendo tudo. Obrigada. Obrigado. Bom, acho que por hoje a gente conseguiu fazer esses minutos que antecedem a aproximação da nossa irmã Celina. E a semana que vem, como o Francesco falou, é uma história bem interessante. Uma médium inconsciente que está em missão. Nossa, realmente vai ser um aprendizado. Vai ser algo assim para a gente se espelhar. É realmente para se espelhar. Essa aqui é muito interessante. É o convite que eu faço. A gente continuar a semana que vem. Todos vocês que estão lá no CETRELV e que estão com a gente no desenvolvimento mediúnico, lógico, se tiverem alguma dúvida, quiserem trazer alguma coisa, eu estou na casa nas segundas-feiras e estou na casa nas quartas e nos sábados. 3 vezes por semana eu estou na casa. Podem me procurar, a gente conversa ali na hora, sem nenhum problema. E aqueles que, porventura, não são frequentadores do CETRELV e têm alguma dúvida, podem me procurar também, ou no particular, ou aqui no WhatsApp aberto. Fica aí à vontade, gente. É só procurar a gente. Aqueles que estão lá na casa, além de ter a facilidade de eu estar por lá, também tem o desenvolvimento mediúnico nas próprias salas, né? Em que a gente pode ali fazer algum trabalho e executar algum estudo, né? Colocando alguma coisa prática, porque normalmente dentro das nossas aulas de desenvolvimento mediúnico, nós temos alguns médiuns ali já com a mediunidade ostensiva e outros que estão ali em aprendizado, e a gente pode achar um entre-meio no trabalho de apresentar alguma coisa para aprofundar nesse quesito ou naquele quesito que a gente tem visto aqui nos nossos estudos. É um campo também de prática e teoria. Nós estamos ali para fazer prática e teoria juntos, tá, gente? Então, aproveitar essas oportunidades. Marco Antônio é instrutor, Regina é instrutor, Flávia é instrutor, eu também como instrutor. Estamos sempre por ali e a gente está sempre pronto para ajudar. Queria agradecer de coração mesmo pela presença de todos vocês. Meu muito obrigado. Porque sem a presença de vocês, sem a ajuda de vocês, a gente nada pode fazer. Obrigado de coração. E queria passar a palavra para aquele que se sentiu inspirado para fazer o encerramento para a gente de hoje. Vou fazer, Edu. Eu agradeço, Maria. Vamos inspirar, relaxar para ter uma noite bem gostosa, dormir com serenidade. Inspira e expira muita gratidão pela oportunidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos acompanham com tanto amor, com tanto carinho. Que esses ensinamentos de hoje penetrem em nossos corações e sejam uma constância em nossa existência, melhorando assim nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. Muita paz, fique com Deus. Que a paz caia em nossa família, em nosso lar, e caia principalmente habitando o nosso coração. Essa casa que nos acolhe, o CETRELV, que nos permite trabalhar na seara de Jesus e aprender com tanta propriedade. Muito obrigado por mais esta noite, Senhor. Até terça-feira que vem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus.